Tem mendigo negro dormindo no banco. Há milionário anônimo vivendo luxo inimaginável. Carlos. Um nome comum? Talvez. Mas escuta essa. Ele era só mais um rosto invisível na multidão suja e indiferente de São Paulo. Um homem que até ontem fazia do banco daquela praça seu último lar. O cabelo embolado, o rosto marcado pelo tempo e pelas noites frias. Suas mãos tremiam, não só pelo frio, mas por aquele aperto no peito que só a solidão sabe causar. O cheiro forte do suor e da sujeira misturado ao ar exado da cidade. O barulho incessante dos carros, gritos e o ronco distante do metrô formavam a trilha sonora da sua existência. Acordar todo dia no mesmo lugar, olhando para o céu cinza, cercado de memórias que doíam mais que a fome. E foi ali, naquele cenário de abandono, que uma coisa louca aconteceu. Durante uma simples distribuição de marmitas feita por uma ONG. Quando ele já pensava em desistir e esconder o rosto no capuz surrado, ouviu uma conversa que parecia alienígena. Palavras estranhas, pesadas, mas que acenderam algo lá dentro dele. É como se uma faísca quebrasse o silêncio daquele mundo cruel. Das pessoas ao redor falavam de dinheiro como se fosse um mistério, um código secreto que só alguns sabiam decifrar. Carlos, com os olhos inchados e secos, não entendeu nada, mas sentiu uma coisa nova: curiosidade. Uma vontade maluca de entender como aquelas pessoas conseguiam fazer o dinheiro crescer. E, no meio de uma multidão que passava apressada, ignorando tudo, ele encarou seu destino virar de cabeça para baixo. No dia seguinte, quando a cidade ainda estava molhada pelo orvalho, lá estava ele, acordando antes de o sol sequer aparecer, com mãos calejadas, já folheando folhas amareladas de um livro empestado sobre finanças. Ele treinava o corpo feito um atleta de guerra e a mente como um detetive atrás da verdade. A praça que antes fechava seu mundo virou biblioteca e campo de treino. A cada página, um passo para longe daquela vida de dor. Quando? Ninguém sabia dizer. Só que escondido da multidão que via só como um mendigo, Carlos começou a construir algo impossível. Um império invisível, silencioso. Bilhões acumulados, enquanto ninguém suspeitava do homem que há poucos meses era só um vulto na noite. Mas a subida na vida tem um preço. Um inimigo do passado, um magnata poderoso, percebeu a ameaça. Ele não ia permitir que Carlos destruísse seus esquemas sujos. Segredos começaram a vazar. Ameaças chegaram sem rosto. Uma gravação de uma conversa importante sobre negócios e planos com os jovens da comunidade caiu na rede, pronta para explodir em escândalo. O perigo não era só para Carlos, mas para aqueles que ele agora tentava salvar. O nó na garganta apertava. O medo... Carlos, entre o luxo escondido e a sombra do passado, encara o maior desafio da vida dele. Um duelo invisível, mas letal. Resta saber, será que ele vai conseguir proteger seu segredo? E quem ele realmente é, nessa trama de silêncio, riqueza e risco? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos, entre o luxo escondido e a sombra do passado, enfrenta seu maior desafio. O peso do segredo o oprime, mas a esperança de salvar a comunidade o impulsiona. Então, naquela manhã cinza, algo inimaginável acontece. Uma explosão repentina ecoa pela praça. O estrondo corta o ar denso, substituindo os sons habituais da cidade. O chão treme e pessoas gritam. Instintivamente, ele se agacha, seus olhos procurando segurança no caos ao redor. Mas o que havia causado aquilo? Um carro? Uma bomba? Carlos não sabia. Ele só sentia o coração disparar, a adrenalina subir. E como num filme, ele vê uma figura conhecida correr. Era Júlio, o magnata que o ameaçava, coberto de poeira e com o olhar perdido. Ao vê-lo, Carlos consegue um instante de clareza. Aquele homem poderia ser seu salvador ou seu destruidor. Entre a fumaça e o tumulto, um grupo se forma ao redor de Júlio, que parece desorientado. Carlos sente o impulso. Ele precisa saber o que aconteceu. Aproveitando o movimento do público, alguns fugindo, outros se aproximando, ele se esgueira. Quando se aproxima, ouve uma frase que quase o faz parar. Júlio, ofegante, diz: "Não era para ser assim. Estava tudo sob controle." E um outro homem, vestido de preto, aparece encarando Júlio com um olhar que poderia matar. "Você deixou escapar a informação, não foi? Agora todos sabem." A tensão é palpável, o ódio entre eles visível. Carlos se espanta. O que está acontecendo? Que informação? Ele havia arriscado tudo e agora estava prestes a ver tudo se desmoronar. Do nada, uma pessoa se adianta entre a multidão. Era Clara, uma jovem que sempre ajudava nas distribuições da ONG. Ela grita: "É isso que acontece quando você brinca com vidas. Você pensou que poderia controlar tudo, não é mesmo?" O escândalo na voz dela faz Carlos recuar. Por alguns segundos, ele esquece do perigo e se perde pensando em Clara. Mas a cena muda drasticamente. Clara aponta para uma mala que estava atrás de Júlio. "Ela está cheia de provas. Provas sobre o que você fez, Júlio." A revelação é um soco no estômago. O magnata, antes tão seguro, agora parece um animal encurralado. Os murmurinhos da multidão se intensificam, transformando a tensão em um clamor inquietante. As faces ao redor mudam de repente. Antes habían hollares de indiferencia, agora é como si todos estuviesen prestando atención en cada palabra. Carlos sente a presión. A verdade de Júlio e o seu próprio segredo agora estão entrelaçados. O medo de ser descubierto, a proteção de sua nueva vida e as vidas que ele tentou salvar se chocan. Si todo que fue construido en segredo fue revelado, ¿quién salvará a Carlos? Y no medio de todo, una sombra surge atrás de Júlio. Es un hombre de terno oscuro, rostro cubierto, con un sorriso sinistro que corta el ar. Acuerdos quebrados tienen consecuencias, dice él. Y a multidano silencia. Carlos, con peito apertado, percibe que la escolla que tiene que poner puede no apenas definir su futuro, mas el de todos que amaba y pensaba proteger. Agora, en epicentro de una tempestade, él siente un frío en espinha.
O que acontecerá a seguir? Será que ele conseguirá proteger o que ainda resta de sua nova vida? E quem é aquele homem? As perguntas giram como uma roda frenética, enquanto tudo ao redor parece desmoronar. Carlos, com a respiração presa, percebe a tensão na praça. O eco do estrondo ainda reverberava em seus ouvidos, como um fantasma que se negava a ir embora. Acordos quebrados têm consequências. A frase do homem de terno escuro ficou girando na sua cabeça, como um mantra perigoso. Ele sentia o pânico no ar, as pessoas ao redor fazendo a mesma pergunta silenciosa. O que estava acontecendo? Ouvia gritos, correria e a adrenalina pulsava nas veias. Ele precisava saber o que aquilo significava. Mas antes que pudesse se mover, uma cena chocante mudou tudo de forma abrupta. Clara, a jovem que sempre ajudava nas distribuições da ONG, foi empurrada para o centro da confusão. Ela gritou novamente: "Você não pode escapar disso, Júlio! Estão todos preparados para saber a verdade!" Carlos congelou. Veio um frio intenso em seu estômago. O que ela sabia? O que Júlio havia feito? Clara, com sua luz e energia, agora estava no olho da tempestade. Um dos espectadores gritou: "Isso é tudo culpa dele! Ele merece ser exposto!" O magnata, antes tão arrogante, estava entre a ira e o desespero. Carlos viu seus olhos se arregalarem. Ele estava em um canto encurralado, como um animal ferido, e em vez de se rebaixar, encarou a multidão com desprezo. "Vocês acham que estão prontos para a verdade? Vocês não têm ideia do que estão pedindo!" A multidão murmurou, uma mistura de medo e expectativa. Cada palavra que saía da boca do magnata parecia ser uma bomba. E então, enquanto todos observavam, algo inimaginável aconteceu. O homem de terno escuro, que parecia estar esperando o momento certo, deu um passo à frente. Ele retirou uma máscara preta da face, revelando um rosto que Carlos reconheceu. Era um rosto familiar. Um rosto que ele pensou nunca mais ver. Thomas. Seu irmão desaparecido há anos. A confusão tomou conta do espaço, como se o tempo tivesse parado. "Por que você está aqui, Thomas?" Carlos mal conseguiu sussurrar. A cena diante dele, de um irmão que acreditava estar perdido no passado, era mais explosiva que a própria explosão. Thomas sorriu, mas era um sorriso frio, distante. "Você não entende, Carlos. Tudo sempre foi um jogo. E você nunca foi parte dele. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar." Os murmúrios na multidão se intensificaram. Clara, percebendo a reação de Carlos, tentou falar: "Carlos, temos que parar isso! Eles estão jogando com vidas aqui!" Mas as palavras dela foram engolidas pelo caos. "Se você queria saber, Carlos, eu estava aqui o tempo todo." Thomas continuou, olhando seriamente. "Vigilante. Nunca fui embora." O coração de Carlos afundou. O que seu irmão estava dizendo? Como ele havia conseguido se infiltrar no meio deles? A ideia de que Thomas poderia ter controlado tudo desde o início era um golpe contra tudo o que ele acreditava sobre a própria vida. E mal sabia ele que essa verdade se entrelaçava com a própria batalha entre o bem e o mal em que ele se meteu. O mundo que ele havia construído em segredo, sua luta para sair da miséria, agora estava prestes a se desmoronar. E o peso do passado se transformava em um fardo mais pesado do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto o alvoroço aumentava ao redor, uma sombra se aproximou de Carlos. Era o homem de terno escuro.
seu olhar penetrante. Aqui está o seu desafio, Carlos. Escolha um lado, mas lembre-se, algumas verdades não podem ser desvendadas sem consequências. E assim, com o coração em frangalhos, Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais ele ainda não sabia? Quem realmente estava no controle da narrativa? Medo e dúvida se entrelaçaram. A verdade, agora tão próxima, parecia mais distante do que nunca. O que aconteceria a seguir? Ele teria coragem de enfrentar os fantasmas do passado? Carlos, com a respiração presa, percebe a tensão na praça. O eco do estrondo ainda reverberava em seus ouvidos, como um fantasma que se negava a ir embora. Acordos quebrados têm consequências. A frase do homem de terno escuro ficou girando na sua cabeça. Como um mantra perigoso, ele sentiu pânico no ar. As pessoas ao redor fazendo a mesma pergunta silenciosa. O que estava acontecendo? Ouvia gritos, correria e adrenalina pulsava nas veias. Ele precisava saber o que aquilo significava. Mas antes que pudesse se mover, uma cena chocante mudou tudo de forma abrupta. Clara, a jovem que sempre ajudava nas distribuições da ONG, foi empurrada para o centro da confusão. Ela gritou novamente: "Você não pode escapar disso!" Júlio, estão todos preparados para saber a verdade? Carlos congelou. Veio um frio intenso em seu estômago. O que ela sabia? O que Júlio havia feito? Clara, com sua luz e energia, agora estava no olho da tempestade. Um dos espectadores gritou: "Isso é tudo culpa dele! Ele merece ser exposto!" O magnata, antes tão arrogante, estava entre a ira e o desespero. Carlos viu seus olhos se arregalarem. Ele estava em um canto encurralado, como um animal ferido, e em vez de se rebaixar, encarou a multidão com desprezo. Vocês acham que estão prontos para a verdade? Vocês não têm ideia do que estão pedindo. A multidão murmurou, uma mistura de medo e expectativa. Cada palavra que saía da boca do magnata parecia ser uma bomba. E então, enquanto todos observavam, algo inimaginável aconteceu. O homem de terno escuro, que parecia estar esperando o momento certo, deu um passo à frente. Ele retirou uma máscara preta da face, revelando um rosto que Carlos reconheceu. Era um rosto familiar. Um rosto que ele pensou nunca mais ver. Thomas, seu irmão desaparecido há anos. A confusão tomou conta do espaço, como se o tempo tivesse parado. "Por que você está aqui, Thomas?" Carlos mal conseguiu sussurrar. A cena diante dele, de um irmão que acreditava estar perdido no passado, era mais explosiva que a própria explosão. Thomas sorriu, mas era um sorriso frio, distante. "Você não entende, Carlos. Tudo sempre foi um jogo. E você nunca foi parte dele. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar." Os murmúrios na multidão se intensificaram. Clara, percebendo a reação de Carlos, tentou falar. "Carlos, temos que parar isso. Eles estão jogando com vidas aqui." Mas as palavras dela foram engolidas pelo caos. "Se você queria saber, Carlos, eu estava aqui o tempo todo." Thomas continuou, olhando seriamente. "Vigilante, nunca fui embora." O coração de Carlos afundou. O que seu irmão estava dizendo? Como ele havia conseguido se infiltrar no meio deles? A ideia de que Thomas poderia ter controlado tudo desde o início era em golpe contra tudo o que ele acreditava sobre a própria vida. E mal sabia ele que essa verdade se entrelaçava com a própria batalha entre o bem e o mal em que ele se meteu. O mundo que ele havia construído em segredo, sua luta para sair da miséria, agora estava prestes a se desmoronar, e o peso do passado se transformava em um fardo mais pesado do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto o alvoroço aumentava ao redor, uma sombra se aproximou de Carlos. Era o homem de terno escuro,
seu olhar penetrante. Aqui está o seu desafio, Carlos. Escolha um lado, mas lembre-se, algumas verdades não podem ser desvendadas sem consequências. E assim, com o coração em frangalhos, Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais ele ainda não sabia? Quem realmente estava no controle da narrativa. De repente, um grito cortou o ar. Um grito agudo que parecia... Por favor, parem! Era a voz de Ana, uma criança da comunidade que frequentemente brincava perto da praça. A pequena que olhava Carlos com esperança. A garotinha assustada surgiu correndo, sua roupa suja, seu olhar de pânico. O mundo parecia estar acabando ao seu redor. Mas a determinação dela era inegável. Ela veio até Carlos e segurou sua mão, a esperança brilhando em seus olhos. Carlos, não deixe que machuquem você. O impacto daquelas palavras fez o corpo de Carlos tremer. O que fazer? O que dizer? Clara olhou para Ana e então para Carlos. Seus olhares se cruzaram como um golpe de luz em meio à escuridão. Então, sem mais aviso, a multidão começou a se mover como uma onda. O pavor e a incerteza contagiaram a todos. Carlos sentiu que a verdade estava prestes a se revelar, mas algo no fundo de seu ser o alertava. Um segredo devastador estava prestes a vir à tona, e enquanto o caos se desenrolava, um pensamento aterrador atravessou sua mente. E se Ana tivesse algo a ver? E se a inocência da criança escondesse um jogo muito maior? O que mesmo a inocência poderia esconder? E assim, enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe, enquanto os gritos e a confusão davam lugar a uma sombra que se aproximava, Carlos entendeu que nada seria como antes. As peças do tabuleiro estavam mudando e ele precisava estar pronto, porque a próxima jogada poderia definir não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Carlos olhou para Clara, a jovem que sempre havia sido uma luz em meio à escuridão. O pânico se misturava com a coragem no olhar dela, enquanto o caos se formava ao seu redor. Mas o que poderia fazer? A multidão estava cada vez mais agitada e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ele segurou a mão de Ana com mais firmeza, como se sua inocência pudesse salvar a todos. Carlos, não podemos deixar que isso continue! Clara gritou, levando a voz à superfície do tumulto. O olhar dela encontrou o de Thomas e uma fração de segundo. Ele era irmão de Carlos, mas agora tudo parecia uma armadilha. Então, bem diante deles, a atmosfera pesou. O homem de terno escuro, ainda escondido na semi-penumbra, deu mais um passo à frente. Os corações na praça pararam. Ele retirou um pequeno dispositivo do bolso e apertou um botão. Aquele clique ressoou como um tiro. De repente, uma tela gigantesca se acendeu, revelando uma filmagem ao vivo de várias pessoas da comunidade. Carlos ficou paralisado. Na tela, imagens de reuniões secretas entre Júlio e seus associados pulsavam. Essa é a verdade sobre o que fazemos com aqueles que desviam. Nossos planos não podem ser vazados. O público na praça respirou em uníssono, tomado por um choque coletivo. Os rostos mais familiares estavam ali. Amigos, colegas, pessoas que Carlos acreditou estarem do seu lado. O nó na garganta se tornava quase sufocante. Então, em meio ao barulho crescente, Clara gritou:
Isso não pode ser verdade. Não podem ser os nossos. Mas a verdade já estava ali, exposta. Carlos olhou para a tela e viu seu próprio rosto em uma filmagem. Uma gravação antiga em que ele discutia investimentos e estratégias de saída. Um plano que nunca lembrara ter feito. Como isso é possível? Eu nunca! Murmurou. O medo misturando-se com a confusão. A multidão começou a murmurar, vozes se elevando a ponto de parecer um grito coletivo de indignação. Você nos traiu, Carlos! Alguém gritou. Ele sentiu a traição como um punho cerrado no estômago. Ele estava sendo desmascarado, mas não lembrava de nada. Tudo parecia um pesadelo que não conseguia acordar. Júlio olhou para Carlos com desprezo. Esse é o seu verdadeiro eu, Carlos. Sempre esteve aqui, do lado escuro do jogo. O magnata estava em profunda cólera. Mas a irritação em seu olhar parecia dúvidas sobre um passado que agora se apresentava grotesco. Carlos se voltou para Thomas, que agora parecia mais uma sombra do que um irmão. Você sabia disso? Por que não me contou? A raiva e a dor se misturavam. O olhar de Thomas teve um brilho, algo entre desprezo e satisfação. Surpresas sempre foram a especialidade da família. Respondeu ele, um sorriso frio se formando. A verdade como um golpe. A comunidade se virava contra ele. Era um pesadelo. E a raiva não atingia só ele, se espalhava como um veneno. Por que você fez isso, Thomas? Carlos gritou, mas a resposta não vinha. O homem de terno escuro aproximou-se de Thomas, confidenciando algo em seu ouvido. Algo que fez o rosto de Thomas mudar. A adrenalina subia. E era como se o tempo tivesse parado. O coração de Carlos batia forte. Uns instantes. E então, o inesperado. Você não pode mais proteger Carlos. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite não pode ficar escondida. A praça silenciou em estado de choque. A confusão se fez mais intensa. Carlos sentia a terra tremer sob seus pés. A verdade que sempre esteve ocultada agora pairava como um fantasma, pronta para invadir sua vida. O que aconteceu naquela noite? O peso do segredo era opressivo. Ele olhou para Ana, que ainda segurava sua mão com força. Não podia deixar que isso a afetasse. Não naquele instante. E então o caos voltou. Um estrondo logo atrás de Clara, seguido de gritos e uma fumaça espessa subindo, como se tudo ao seu redor quisesse quebrar. Um jogo que saiu totalmente do controle. Carlos olhou para o homem de terno escuro, que agora se afastava rapidamente, como um viajante na tempestade. A escolha é sua, Carlos. A verdade ou a mentira? E com essa declaração enigmática, ele desapareceu na multidão. A crise se alastrava, e enquanto a fumaça pairava, a revelação da verdade sobre Carlos e sua inexplicável conexão com a traição e o passado obscuro atingia como um trovão. O que mais ele ainda não sabia? E o que viria a seguir? A história finalmente se tornava um emaranhado de segredos e dor. E nele, o choque era apenas o começo. Enquanto o tumulto girava ao redor, a tensão se acumulava como se uma bomba prestes a explodir estivesse prestes a detonar. Carlos, ainda atordoado com tudo o que havia acontecido, mal conseguiu ouvir as palavras de Thomas. A agitação na praça crescia, e a verdade começava a ser lançada como uma petardo. Então, de repente, uma explosão. Era como se o chão tivesse se aberto.
O som foi ensurdecedor, e a fumaça espessa envolveu todos, engolindo o ar e as vozes da multidão em um turbilhão. As pessoas gritavam. Algumas caíam, outras corriam sem direção. Clara se virou bruscamente, e Carlos pôde ver seu medo refletido em seus olhos. Ele, no entanto, estava paralisado. O que era aquilo? O que estava acontecendo? A fumaça começou a se dissipar, revelando um cenário ainda mais caótico. Júlio, antes tão arrogante, agora tinha os olhos arregalados, como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. O homem de terno escuro desaparecera entre os gritos e a fumaça. E Thomas beirava a borda da debacle, os olhos fixos em algo atrás de Carlos. Antes que pudesse se virar, ele sentiu uma mão em seu braço. Era Ana, a garotinha. Seu olhar inocentemente esperançoso agora estava coberto de dúvidas. Carlos, o que está acontecendo? A voz dela era um sopro, mas o pânico e sua expressão ficou claro. Ele não sabia responder. A verdade estava tão próxima, mas agora tudo havia se tornado um pesadelo sem fim. Carlos! O grito de Clara cortou o ar. Ele se virou e a viu mais uma vez, mas agora seu olhar era direcionado para um canto da praça. O que estava acontecendo lá? Seguindo seu olhar, Carlos viu uma sombra se movendo em direção à confusão. Algo pequeno, algo familiar. À medida que se aproximava, os contornos começaram a ganhar forma. Era uma criança, mais uma, mas não era Ana. Era seu filho, Miguel. Miguel! O grito de Carlos ecoou na praça, mas o ruído era tão intenso que parecia não alcançar o menino. Miguel parecia perdido, desorientado. A criança havia desaparecido de sua vida há meses, e agora ali estava ele, no meio do caos. Carlos sentiu uma onda de adrenalina subir por seu corpo, e ele atravessou a confusão. Miguel! Vem aqui! Mas cada passo parecia um esforço. A multidão estava em pânico. Um mar de rostos e corpos esmagados por medo. Carleu a correr na vida, mas naquele momento ele estava lento, como se estivesse no meio de um sonho. Miguel conseguiu avistar seu pai, mas a reação do menino foi de pura confusão. A verdade pesada se erguia entre eles como uma barreira invisível. Justo quando Carlos estava prestes a alcançá-lo, ele ouviu a voz de Júlio se elevar acima do barulho. Você não pode levar a criança. Ele é a última das suas esperanças. A frase passou como uma faca. O que isso significava? O que isso significava? A indignação percorreu o corpo de Carlos. As palavras de Júlio soaram como um feitiço quebrado, liberando um novo tipo de caos extremamente complicado. As perguntas invadiram a mente de Carlos como um comando. O que você quer dizer com isso? O que havia por trás daquele desespero? E por que Miguel estava ali? Ele olhou para Thomas, que estava agora em um canto, observando tudo. A satisfação em seus olhos provocava mais confusão. A verdade pressentida era agora mais opressora. O menino não poderia ser uma peça nesse jogo. Mas por que ele estava lá? E de repente, tudo ficou claro. A fumaça e o estrondo desapareceram em segundo plano. Carlos entendeu que, como sempre, tudo havia sido arquitetado. O homem de terno escuro, a explosão, a revelação da verdade. Douglas, alguém que deveria ser um aliado, reapareceu com olhar fixo. Você não sabe ainda, Carlos, mas Miguel não é quem você pensa que é. Aquela frase, caindo no ar como um golpe de um relâmpago. Os olhos de Carlos se abriram.
O que você quer dizer com esto? ¿Cuál a verdadeira conexão entre Miguel e este juego sombrio? A certeza começou a golear a linha entre passado e presente. O que Carlos acreditava saber sobre seu filho começou a desmoronar. Mas el eco de grito de Ana ainda estava nos seus ouvidos. Carlos, não deixe que machuquem você. E, em meio à fumaça e ao caos, ele teve que se perguntar quem realmente estava em perigo. E qual o preço que teria que pagar pela verdade? Carlos olhava para a tela, as imagens dançando diante de seus olhos, e a primeira sensação que ele teve foi de desespero. As palavras de Júlio ecoavam como uma maldição. Você não tem ideia do que está perdendo. A filmagem expôs pessoas que ele amava, amigos que considerava leais, e ali estava seu rosto, como um eco de um passado que não reconhecia. Ele finalmente sentiu a fraqueza que vem com a traição. A multidão se agitou como um mar revolto, e murmúrios de raiva começaram a preencher o ar. Carlos, você é nosso inimigo, alguém gritou. E a pressão aumentava. Ele olhou para Miguel, que ainda estava parado, confuso entre os gritos e a fumaça. Miguel, vem para cá! Carlos estendeu a mão, mas o olhar do menino estava fixo na tela, em choque. O que ele estava pensando? O que estava acontecendo? As perguntas fervilhavam na cabeça de Carlos. Então, uma rachadura na realidade se abriu. A fumaça se ergueu e, bem no meio do caos, apareceu uma figura. Era um homem vestido de preto, mas não era o homem de terno escuro que sempre o ameaçava. Era outro, e ele estava segurando algo. A multidão parou, todos voltando seus olhos para ele. E então, a verdade explodiu. Eu sou o verdadeiro pai de Miguel. O homem gritou, a voz grossa e cortante. Era como se o ar tivesse sido arrancado dos pulmões de Carlos. A revelação se espalhou pelo ar como se fosse fogo. Ele sentiu seu coração afundar. Não, isso não podia ser verdade. O mundo girou ao seu redor. Como fosse possível? Miguel girou a cabeça, os olhos arregalados, buscando a segurança no olhar de Carlos. O que está acontecendo? A voz dele era suave, mas cheia de medo. E ali, naquela confusão, tudo aquilo parecia um pesadelo, mas ao mesmo tempo, uma verdade estava sendo forçada à tona. A multidão se dividiu, alguns começando a vaiar, enquanto outros olhavam, completamente fascinados. Você não entende, Carlos. Eu fui forçado a deixar vocês, mas sempre estive aqui, observando. E agora, aos seus pés, a verdade aparece em chamas e fumaça. O homem se adiantou, revelando o rosto, e Carlos congelou diante da semelhança. Era um irmão que ele tinha perdido, Gabriel, aquele que todos pensavam ter morrido em um acidente. A dor e a raiva se misturaram em seu peito. Como ele pôde? O que aconteceu realmente? Por que você não voltou antes? Por que não me contou? Carlos gritou. A frustração e a confusão se unindo em um único grito. A multidão fervia, os olhares se cruzando, murmúrios se intensificando, mas ali, no meio do caos, Miguel começava a chorar. A imagem do menino sofrendo cortava como faca. Gabriel avançou, a voz tremendo. Porque você estava no caminho, Carlos. Você tomou a vida que eu deveria ter. E eu voltei para recuperar o que é meu. Miguel não é apenas seu. Ele é meu também. Miguel, entre lágrimas, soou o eco de um coração partido. Não, eu quero ficar com você, papai. A voz dele ressoou com uma tristeza pura. E Carlos sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado.
O menino não sabia a verdadeira extensão do que estava acontecendo. O mundo em torno deles começou a se desenrolar e a fumaça continuava a fluir como um símbolo de algo que ultrapassava a compreensão. As palavras de Gabriel mudaram tudo. O que Carlos havia considerado sua janela de esperança agora se tornara uma armadilha. E no fundo, tudo começou a tremer. A vida que ele havia construído, a luta que estava travando, os amigos a quem ele ainda tentava proteger. Enquanto a multidão estava em alvoroço com as revelações em chamas, Carlos sentiu o peso caindo sobre ele. O que era real? O que era sonho? A única coisa que ele sabia era que o seu filho estava prestes a ser puxado para uma tempestade. E ele? O que faria agora? O passado o havia alcançado, e assim como a fumaça densa que o envolvia, a verdade também sufocaria todos ao seu redor. O coração batendo forte, Carlos se voltou para Miguel. Os olhos do menino refletiam tudo que ele nunca quis que seu filho vivesse. E no centro de tudo isso estava um nó de segredos e mentiras que agora, mais do que nunca, estava por explodir. O que sucederia a partir daquele momento? Quem realmente controlava a narrativa que se desenrolava diante deles? Carlos olhou para Clara, a jovem que sempre havia sido uma luz em meio à escuridão. O pânico se misturava com a coragem no olhar dela, enquanto o caos se formava ao seu redor. Mas o que poderia fazer? A multidão estava cada vez mais agitada e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ele segurou a mão de Ana com mais firmeza, como se sua inocência pudesse salvar a todos. Carlos, não podemos deixar que isso continue! Clara gritou, levando a voz à superfície do tumulto. O olhar dela encontrou o de Thomas, e uma fração de segundo pareceu esticar o tempo. O que Thomas tinha a ver com tudo isso? Ele era irmão de Carlos, mas agora tudo parecia uma armadilha. Então, bem diante deles, a atmosfera pesou. O homem de terno escuro, ainda escondido na semipenumbra, deu mais um passo à frente. Os corações na praça pararam. Ele retirou um pequeno dispositivo do bolso e apertou um botão. Aquele clique ressoou como um tiro. De repente, uma tela gigantesca se acendeu, revelando uma filmagem ao vivo de várias pessoas da comunidade. Carlos ficou paralisado. Na tela, imagens de reuniões secretas entre Júlio e seus associados pulsavam. Essa é a verdade sobre o que fazemos com aqueles que desviam. Nossos planos não podem ser vazados. O público na praça respirou em uníssono, tomado por um choque coletivo. Os rostos mais familiares estavam ali, amigos, colegas, pessoas que Carlos acreditou estarem do seu lado. O nó na garganta se tornava quase sufocante. Então, em meio ao alvoroço, Clara gritou: "Isso não pode ser verdade! Não podem ser os nossos!" Mas a verdade já estava ali, exposta. Carlos olhou para a tela e viu seu próprio rosto em uma filmagem. Uma gravação antiga em que ele discutia investimentos e estratégias de saída. Um plano que nunca lembrara ter feito. Como isso é possível? Eu nunca... murmurou, o medo misturando-se com a confusão. A multidão começou a murmurar, vozes se elevando a ponto de parecer um grito coletivo de indignação. "Você nos traiu, Carlos!" alguém gritou. Ele sentiu a traição como um punho cerrado no estômago. Ele estava sendo desmascarado, mas não lembrava de nada. Tudo parecia um pesadelo que não conseguia acordar.
Olhou para Carlos com desprezo. Esse é o seu verdadeiro eu, Carlos. Sempre esteve aqui, do lado escuro do jogo. O magnata estava em profunda cólera, mas a irritação em seu olhar parecia dúvida sobre um passado que agora se apresentava grotesco. Carlos se voltou para Thomas, que estava agora em um canto, observando tudo. A satisfação em seus olhos provocava mais confusão. Você sabia disso? Por que não me contou? A raiva e a dor se misturavam. O olhar de Thomas teve um brilho, algo entre desprezo e satisfação. Surpresas sempre foram a especialidade da família, respondeu ele, um sorriso frio se formando. A verdade como um golpe. A comunidade se virava contra ele. Era um pesadelo. E a raiva não atingia só a ele. Se espalhava como um veneno. Por que você fez isso, Thomas? Carlos gritou. Mas a resposta não vinha. O homem de terno escuro aproximou-se de Thomas, confidenciando algo em seu ouvido. Algo que fez o rosto de Thomas mudar. A adrenalina subia e era como se o tempo tivesse parado. O coração de Carlos batia forte uns instantes e então o inesperado. Você não pode mais proteger Carlos. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite não pode ficar escondida. A praça silenciou em estado de choque. A confusão se fez mais intensa. Carlos sentia a terra tremer sob seus pés. A verdade que sempre esteve ocultada agora pairava como um fantasma, pronta para invadir sua vida. O que aconteceu naquela noite? O peso do segredo era opressivo. Ele olhou para Ana, que ainda segurava sua mão com força. Não podia deixar que isso a afetasse. Não naquele instante. E então o caos voltou. Um estrondo logo atrás de Clara, seguido de gritos e uma fumaça espessa subindo, como se tudo ao seu redor quisesse quebrar. Um jogo que saiu totalmente do controle. Carlos olhou para o homem de terno escuro, que agora se afastava rapidamente, como um viajante na tempestade. A escolha é sua, Carlos. A verdade ou a mentira? E com essa declaração enigmática, ele desapareceu na multidão. A crise se alastrava, e enquanto a fumaça pairava, a revelação da verdade sobre Carlos e sua inexplicável conexão com a traição e o passado obscuro atingia como um trovão. O que mais ele ainda não sabia? E o que viria a seguir? A história finalmente se tornava um emaranhado de segredos e dor, e nele o choque era apenas o começo. Mas então, antes que pudesse processar a confusão, um grito agudo cortou o ar. Parem! Parem agora! A voz era clara, potente, e todos olharam em direção a uma mulher que surgira do fundo da praça. Seu rosto era familiar, mas os olhos brilhantes deixaram Carlos sem palavras. Era Rita, sua mãe. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Carlos mal conseguiu sussurrar. A última vez que a vira, tudo apontava para um adeus definitivo. Carlos, você precisa saber a verdade. A verdade sobre sua família, sobre Miguel. O alvoroço na praça foi interrompido. Silêncio! E em um ato desesperado, Rita estendeu as mãos e a imagem de Miguel ao lado de Carlos disse: a vida de Miguel está em perigo, e não apenas por causa desse homem. As palavras caíram com peso avassalador, como se cada letra fosse uma petarda em meio ao caos anterior. Ele não é apenas um filho para você. Ele é um dos seus, mas também é o que eu mais protegi. O silêncio foi ensurdecedor. Carlos olhou para sua mãe, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? O que ela estava revelando? As informações vinham em um turbilhão.
e o rosto de Miguel se contorcia em confusão. O que mais poderia ocorrer ali não era apenas uma revelação, era um dilema explosivo. Você acha que se livrou do seu passado, Carlos? Você não sabe o que a nossa família realmente fez para te proteger. Os murmúrios começaram a ressurgir. A comunidade estava à beira da combustão, e cada revelação parecia alimentar a chama. Carlos estava em choque. Ele percebeu então que não só a vida de seu filho estava em jogo, mas talvez a razão de tudo. A conexão entre sua vida, sua família, Miguel e a trama de traições começava a se entrelaçar numa complexidade inesperada. Ele fechou os olhos um instante, tentando processar a verdade. E a maior pergunta ainda estava pairando no ar. Até onde a mentira e a verdade, o amor e a traição estariam dispostos a levá-los? Rita olhou firme e, antes que ele pudesse perguntar algo, declarou: "Precisamos ir, Carlos. O tempo está se esgotando." O que isso significava? Ele se sentiu perdido, como um barco à deriva, e no fundo, uma nova incoerência surgia. E se o verdadeiro inimigo não estivesse em quem eles imaginavam? Carlos olhou para a mãe, a respiração ansiosa e o coração disparado. "Não posso simplesmente ir, mãe. Não sei saber o que está acontecendo." Ele sentiu a urgência crescendo, misturada a uma tensão que parecia se espalhar pela praça. O tumulto ao redor aumentava, mas os olhos de Rita brilhavam com uma determinação que o assustava. "Carlos, isso não é só sobre você. Miguel está no centro disso, e ele não é o que parece." A frase cortou o ar como uma lâmina. O que ela queria dizer? Miguel não era o que parecia? Era seu filho, seu amor, seu único laço real. Carlos sentiu as mãos tremerem enquanto olhava para Miguel, ainda confuso, buscando respostas em seus olhos. "Espere, mãe. O que você quer dizer com isso?" Saiu num grito involuntário, mas Rita estava decidida. O olhar dela se firmou no rosto de Gabriel, que estava ali, observando tudo com um sorriso que não deveria estar ali. "Miguel é parte de algo muito maior, Carlos. E você precisa entender que ele não é apenas seu filho, mas algo muito mais profundo. Você foi escolhido." A última palavra ecoou na mente de Carlos com um peso esmagador. Escolhido? Para quê? E essa escolha envolvia perigos que ele não compreendia. Aquele turbilhão mental foi interrompido quando um terceiro homem vestindo um terno escuro, que Carlos não tinha notado antes, se aproximou. Seu olhar era ameaçador, e sua presença tinha um efeito magnético, prendendo a atenção de todos ao redor. "Rita, você realmente acha que o Carlos está pronto para a verdade?" E aquelas palavras pairaram no ar como um feitiço. Todos os olhares se voltaram para Carlos, como se esperassem dele uma resposta, uma ação, um milagre. Pânico tomou conta dele. O que poderiam querer dele? Rita, agora mais firme, disse: "Carlos, você precisa saber quem você realmente é. Você está mais conectado a isso do que imagina." E um nó se formou na garganta de Carlos. Ele não queria escutar. Ele queria proteger seu filho. Mas a verdade estava começando a desmoronar. Fragmentos de realidades caindo como dominós. "Quem sou eu? O que está acontecendo?" A voz dele estava falhando. Um eco desgastado entre a confusão crescente. Mas o homem de terno escuro apenas sorriu, uma expressão distante. "Está na hora de você descobrir, meu caro. E quando o fizer, será um novo mundo." Então, antes que pudesse processar a avalanche de informações,
um novo alvoroço começou. O pano de fundo da praça se tornou um turbilhão de gritos e pessoas correndo em todas as direções. Carlos viu muitas figuras conhecidas se afastando, misturando-se com a fumaça que ainda pairava. A confusão tomava a forma de uma tempestade. E depois, um barulho ensurdecedor. O chão se sacudiu sob seus pés. A explosão foi como um rugido e todos se voltaram para ver uma estátua caída. Uma estrutura antiga, parte do centro da praça, agora em pedaços. Uma nuvem de pó e pedaços de pedra se ergueu, misturando-se ao caos. Carlos não sabia o que pensar. O que era isso? Um ataque? Ele segurou a mão de Miguel com força, puxando-o para perto. Quando a nuvem se dissipou, no meio daquela fumaça, uma figura emergiu. Era uma mulher, seu rosto coberto por um pano. Mas algo naquele olhar lhe era estranhamente familiar. O coração de Carlos acelerou. A verdade não pode ser escondida para sempre, ela gritou, a voz ressoando com uma força que cortou a confusão. Vocês têm que saber a verdade do que somos e o que Miguel realmente representa. O ambiente silenciou e tudo se voltou para ela. O cheiro de fumaça e a adrenalina pulsando transformaram o medo em expectativa. Carlos teve a sensação de que, em questão de segundos, toda sua vida mudaria. Naquele instante, a mulher puxou o pano do rosto e a visão paralisou Carlos. Aqueles olhos! Ele reconhecia aqueles olhos. Eram os olhos da sua irmã, desaparecida anos antes. Carla! A voz dele mal saiu. Mas a verdade já começou a pressionar em sua mente. O chão parecia se abrir sob seus pés. Sim, sou eu, Carlos. E não sou só sua irmã. Somos muito mais do que você sabe. E, ao ouvir isso, a realidade que ele conhecia começou a desmoronar de maneira irremediável. O que mais estava escondido? A história que ele acreditava conhecer agora estava se transformando em algo incompreensível. E em meio àquela revelação, Carlos sentia o mundo desmoronar. Miguel soltou sua mão, confundido, os olhos assustados buscando segurança na luz do dia que ainda brilhava sobre a praça. E com a verdadeira força da revelação, Carlos se viu diante de uma nova batalha. Agora, além de entender seu passado, ele precisava proteger seu filho do que ainda estava por vir. O que mais poderia mudar? E quantas verdades estavam escondidas em seu caminho? Ele estava prestes a descobrir. A praça estava em caos. Carlos olhou para Carla, sua irmã, e sentiu uma onda de emoções. O que você quer dizer com isso? O que Miguel representa? A confusão, o medo e a esperança se misturavam em seu coração. Miguel estava ali, entre as sombras e a fumaça, seus olhos grandes e perdidos, buscando por respostas que não faziam sentido. Carlos, eu sei que é difícil, mas você precisa acreditar em mim. Temos uma conexão mais profunda do que você imagina. Miguel é a chave para ligar todas as peças dessa história. Ele carrega o peso do que nossa família fez. O olhar de Carla era intenso, quase desesperado, e Carlos podia sentir a pressão. O homem de terno escuro, que havia surgido do nada, observava tudo com um sorriso frio. A verdade virá à tona, quer você queira ou não. E você, Carlos, ficará preso no meio desse jogo. As palavras dele cortaram o ar, cada sílaba como um punhal. A multidão começou a murmurar, o medo se espalhando como fogo. Miguel, inocente e assustado, apertou a mão de Carlos.
Papai, o que está acontecendo? Eu só quero ir para casa. O coração de Carlos se despedaçou. Como ele poderia proteger seu filho desse pesadelo? Está tudo bem, filho. Eu estou aqui. Mas a verdade parecia mais distante. Vocês acham que podem fugir da verdade? O homem de terno avançou. A ameaça em seu tom era palpável. Antes que pudesse continuar, Clara se interveio, a coragem brilhando em seus olhos. Você não pode controlar tudo. Estamos aqui para lutar. O olhar firme dela fez a multidão parar, como se um fio de esperança tivesse sido aceso. Vocês acham que têm poder sobre isso? A voz de Júlio, que havia se recuperado da confusão, ecoou. Vocês não sabem nada sobre o jogo que estão jogando. Carlos virou a cabeça, enfrentando o magnata, e sentiu uma fúria poderosa dentro de si. Ele havia perdido tudo e não deixaria que mais vidas fossem destruídas. Aqui está o que você não entende, Júlio. Carlos falou, sua voz ressoando com determinação. O jogo não é sobre você ou seu dinheiro. É sobre proteger aqueles que amamos. E eu lutarei por Miguel e pela verdade. A praça silenciou de repente, e a tensão era palpável. Os rostos ao redor estavam fixos, absorvendo cada palavra. Carla se aproximou, os olhos brilhando. Carlos, essa é a sua chance. Não tenha medo da verdade. Enfrente isso. O peso da revelação pairava no ar como um trovão prestes a explodir, e naquele momento, Carlos percebeu que a coragem não era a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele. Ele olhou para Miguel, que ainda estava perdido na confusão, e acenou. Nós vamos conseguir, filho. Ninguém vai ficar para trás. A multidão reagiu. As vozes retornando com murmúrios de apoio. Vá, Carlos! A verdade precisa ser libertada! Um grito de esperança e resistência começou a surgir entre as pessoas. A força da união se fez sentir e a energia de luta começou a fluir. Foi então que Carlos decidiu. Ele estava pronto para enfrentar tudo. Ele sabia que a verdade poderia ser a única arma contra as sombras do passado. Júlio, você não nos deterá. A vida de Miguel é mais importante do que o seu poder. E enquanto as palavras saíam, a praça se iluminou com uma determinação coletiva. A mulher que era Carla olhou fixamente para Carlos, com orgulho estampado. Vamos lutar juntos! Esta é a nossa família, e ninguém terá o controle sobre nós. E assim, em meio ao tumulto e à incerteza, Carlos deu um passo à frente. Ele entendeu que a vida era uma batalha, mas também era uma busca por conexão e verdade. Ele olhou para o céu, sentindo o peso do passado se esvaindo, abrindo espaço para um futuro cheio de promessas. Era hora de reescrever a história. Mas e agora? O que viria a seguir? Essa batalha apenas começava. A única certeza era que a verdade sempre encontraria um caminho. Agora, meu amigo, é a sua hora de agir. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a produzir mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.